Que Deus continue te abençoando imensamente em Cristo Jesus. Meu muito obrigado pelo seu acesso aí ao nosso canal, onde nós estamos aí com um programa intitulado Edificação. Visto porque nós estamos procurando, através da mídia, contribuir para o avanço, mas a estruturação, a edificação do reino de Deus e do povo de Deus em Cristo Jesus por excelência. Daí o porquê o nome edificação, estruturado, alicerçado, fortificado em Cristo Jesus. Se você puder, por gentileza, deixa aí o seu like, seus comentários, compartilhe o nosso vídeo e principalmente, se você puder mesmo, se inscreva, ok? Porque a mídia, ela avalia o trabalho da gente, ela investe quando ela vê que está aumentando. O trabalho nosso está sendo divulgado, compartilhado, bem aceito pelo povo, tal. Então isso é muito importante para a gente, amém? E que também vocês estejam orando por nós, para que Deus nos dê sabedoria, orientação e unção, para podermos estar aqui se colocando diante da sociedade em favor do reino de Deus na vida de cada qual. No programa de hoje, querido, eu gostaria de chamar a atenção de vocês para uma parte da Bíblia Sagrada que, se a gente simplesmente ler, passa-nos assim desapercebido algumas realidades que estão por trás do cenário exposto para nós. Mas que quando a gente analisa, perscruta, a gente vê que tem pontos, como em outros pontos da Bíblia, muito interessante e que enriquece o reino de Deus na nossa vida, a nossa visão, nosso crescimento e a nossa edificação no Senhor. Amém? Eu me refiro ao coxo que estava sempre ali na porta formosa do templo de Jerusalém. Aí em Atos capítulo 3 você vai ver essa história, essa narrativa, né? Eu vou me ater aqui no versículo de número 2. Quando a Bíblia diz que este homem era colocado diariamente ali para pedir esmolas aos que frequentavam o templo. Aqui no capítulo 4, versículo 22, a Bíblia vai se nos dizer que este homem tinha mais de 40 anos quando ele vem para a história das Escrituras Sagradas. O interessante é que fazia pouco tempo que o Senhor Jesus tinha ascendido ao céu. E nós sabemos que o Senhor Jesus fora morto, crucificado, com 33 anos, ok? Esse homem tinha mais de 40 anos. E que diariamente ele era colocado no templo, porque desde nascença ele era coxo e necessitado. Aí a gente fica se perguntando, né? Porque o Senhor Jesus esteve dezenas de vezes no templo. E este homem estava lá. E o porquê ele até então não tinha sido ainda curado? Esse milagre não tinha acontecido na vida dele. E agora que Pedro e João estão indo para o templo às 3 horas da tarde para orar, este homem vem e pede esmola para eles. Analisando, meditando, orando a Deus, o que me vem ao entendimento é que nós sabemos que a Bíblia se nos dá, sem sombra de dúvida alguma, o direito de escolher e decidir o que nós chamamos de livre-arbítrio teologicamente falando. Há uma linha de evangélicos que discordam, têm lá seus ideais, e nós respeitamos, porque apesar de tudo são cristãos, creem em Cristo Jesus, servem a Deus. No entanto, eu particularmente creio, plena, completa, totalmente convicto em vários pontos da Bíblia Sagrada que nós temos o direito de optar, de escolher, de decidir a nossa vida aqui nessa terra. E a Bíblia diz, por exemplo, em Apocalipse 3:20, que Jesus diz: eu estou à porta do coração do ser humano e bato. Se a pessoa abrir a porta para que eu possa entrar, então eu entro.
Eu cearei com ele e ele comigo. E assim sucessivamente falando, a gente vê que há um clamor do céu sobre a terra para que as pessoas venham para Cristo Jesus. Então tem que haver uma predisposição, uma abertura de cada ser humano para com Cristo Jesus. Você vai ver, por exemplo, Mateus 11, 28, Jesus diz: quem tem sede, vem a mim e beba. Quem tem fome, vem a mim e receba a cura. Quem precisa de... E quando ele diz ali, vinde a mim todos vós cansados e oprimidos, é isso que ele está dizendo. Como também João 7, que ele diz realmente, literalmente, quem tem sede, vem a mim e beba. Então, sempre quem quer, que vindo a ele, alcance e recebe. Mateus capítulo 7, versículo 7, também a Bíblia diz, o que pede, recebe. O que procura, acha. E aquele que procura abrir a porta, as portas lhe serão abertas. E assim sucessivamente falando. O que se nos dá a entender que este homem tinha, na verdade, algum tipo de preconceito em relação a Cristo Jesus. Algo muito comum, notório, biblicamente falando, porque nós sabemos que pela maior parte dos judeus, havia uma contrariedade, uma rejeição a Cristo Jesus. A Bíblia se nos diz em João que Jesus veio para os seus, mas os seus não o receberam. Nós vamos ver, por exemplo, na história de Jairo, que era um líder religioso dos fariseus na época, que também tinha lá suas aversões a Cristo Jesus, como todos seus conterrâneos, os seus companheiros de ministérios, os fariseus, sacerdotes, sícaros, etc. Mas quando a filha dele estava à beira da morte pela doença, como de fato depois morreu, aí então ele cede a todo tipo de sistema e vai procurar a Cristo. E quando vai, alcança, recebe. A menina, a filha dele, é salva, é ressuscitada. Temos aí a Cirofenícia, que tinha sua filha endemoniada, foi atendida porque implorou, clamou, suplicou persistentemente a Cristo. Temos aí na Bíblia aquela mulher que a Bíblia também não fala o nome dela, que ela tinha um fluxo no sangue. E então, ao enfrentar todas as barreiras para chegar a Cristo Jesus, quando vai, é recebida, é curada, é salva. E assim sucessivamente falando. Então isso vai nos levar a entender que este coxo aqui, de Atos 3, verso 2, era um homem que não pedia a Cristo, ouvia entrando, ouvia presente, ouvia saindo, mas com Cristo ele não queria contato, não queria relação, não queria nada. E daí continuou por toda a sua vida coxo, como que tendo sede, a água passando, ele não bebia. Como que, estando em trevas, a luz passava, mas ele não queria essa luz. Como que, querendo o pão, e o pão da vida passava, mas ele não pegava, ele rejeitava este pão. E então, automaticamente, também ficava na situação com que o Senhor Jesus entrava e saía, e não dava porque ele não queria, não dava abertura, não clamava, não buscava em Cristo Jesus, ok? Mas vamos analisando e repensando ainda que provavelmente depois da morte de Cristo, que todo mundo ficou sabendo dessa realidade, né? Envolveu toda a Palestina naquele tempo, Roma, né? A morte daquele Cristo, né? E aí a ressurreição do Senhor Jesus, mais um tempo entre os seus aqui na terra, trabalhando pela edificação e o avanço da sua igreja. Parece que ele acabou caindo em bom senso. Parece que ele acabou refletindo nesse interim, como que, puxa vida, realmente aquele era provavelmente o Filho de Deus. Provavelmente ele era o Salvador. E ele tinha todo o poder e autoridade para mudar a minha história, e eu rejeitei. Eu não clamei, não implorei, não supliquei a ele. Mas aí está Pedro, João, os outros seguidores de Cristo que se manteram aqui firmes na fé. Estão como que mensageiros de Deus, porta-voz dos céus,
levando em frente o reino de Deus. E aí então, quando Pedro e João está passando por perto, aí então ele é tomado por uma certa humildade, uma coerência, e estende a mão e pede ajuda. E é interessante que Pedro e João diz: olha, nós não temos o que você exatamente acha que você precisa, que é dinheiro. Nós temos aquilo que você nunca se aproveitou, a oportunidade que teve em Cristo Jesus, quando ele esteve pessoalmente com vocês aqui. Nós temos a Jesus. Nós temos a solução para a sua vida, não só para o seu bolso. Se você o quiser, você pode receber, ser perdoado, curado e ser salvo. E quando nós vemos que este homem se submete à ação de Pedro para ajudá-lo a se recuperar, se levantar e sair daquela situação, nós vemos que realmente ele agora cede para o reino de Deus, né? E aí então ele é perdoado, ele é salvo, ele é curado e tem a sua vida renovada, restaurada e transformada por Cristo Jesus. Aí a gente vê a graça, o amor, a misericórdia de Deus. Jesus poderia dizer: Pedro, João, não, eu não vou socorrer esse cara, não. Eu não vou perdoar, não vou curar, porque eu tive aí pessoalmente várias vezes, ele me virou as costas, não me recebeu, não me aceitou. Não, Jesus não leva isso em consideração. Não é jogado na cara dele. Jesus o ama, o recebe, o perdoa, o restaura, o levanta, muda a sua história, né? Aqui nós vemos que a obra de Deus é plena, completa e total. Houve o perdão, a salvação, porque ele vai com eles para o templo, está dentro da igreja, porque ele recebe, ele aceita o Cristo Jesus e o seu reino de uma forma geral. E obviamente aí então tudo é transformado, porque a Bíblia diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e as outras coisas lhe serão acrescentadas. Nunca mais esse homem é paralítico e tem que mendigar o pão nosso de cada dia, porque agora o Senhor é seu pastor e está cuidando dele. Está curado emocionalmente, obviamente, porque até então ele nunca andou na vida. Era uma pessoa anormal. Não podia sair, andar, trabalhar, caminhar para lá e para cá, tal tudo. Agora é uma pessoa saudável. Está curado de qualquer trauma, de qualquer complexo de inferioridade, de baixa autoestima, etc, né? Como também agora pode se casar, ter uma esposa, porque qual mulher queria casar com um mendigo? Uma pessoa que não pode andar, ter uma vida normal, que precisa sempre se arrastar, precisa de ajuda para o dia a dia, etc, tudo. Então, obviamente, daqui por diante, ele encontra uma mulher, uma esposa, se casa, tem sua vida totalmente transformada em Cristo Jesus. Um grande alerta para nós, amados, de que o Senhor Jesus pode verdadeiramente mudar a história das nossas vidas. A Bíblia diz que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não mudou, mas que ele precisa ser buscado, ele precisa ser crido, recebido, aceito por nós. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, a Bíblia diz que todos, sem exceção, todos, de toda a mídia, de toda a esfera social, que o recebam, é-lhe dado o poder de serem chamados filhos e filhas do Deus Altíssimo. Amém? Que você venha e permaneça em Cristo Jesus. Abra a porta da sua alma, seu coração, sua vida. Deixe ele entrar, deixe ele morar, deixe ele mudar por completo a sua vida e te colocar por cabeça e te fazer sair da posição de cauda e poder andar de cabeça erguida, abençoado com a presença de Deus na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Amém? Peço a Deus que te abençoe mesmo e isso seja uma realidade na tua vida. Um forte abraço a todos vocês. Deus continue vos abençoando e até o nosso próximo programa, querendo Deus.